Recentemente, o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, divulgou um estudo que fala sobre a opinião que o brasileiro tem sobre a seguinte frase: a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. O resultado do estudo chamou a atenção e causou polêmica no Brasil, pois de cada 3 brasileiros, 1 concordam com esta frase. E nós percorremos as ruas da cidade para saber a opinião do matonense. Não, elas devem usar a roupa que é verão, não é? Não estão em verão? Elas devem usar a roupa o que ela quiser, liberado. Vivemos num país que é democrático. Eu acho que independente da roupa, né, da crença, seja qual for, a mulher não deve ser estrupada, ela não deve ser cantada de jeito nenhum. Acho que deve haver respeito em qualquer situação, ela bem vestida ou não. Né? Apesar de que eu acho que às vezes a mulher está bem vestida, ela não está com nenhuma roupa provocativa e ainda assim existe grandes chances dela ser estrupada ou cantada nesse sentido. É complicado essa situação, né? Porque você não pode proibir a pessoa andar do jeito que ela quer, tá? Agora, por outro lado, a outra parte pode entender que é uma provocação. Então, é um problema sério que a população tem que discutir e verificar e cada um entrar no bom senso e ver qual é o melhor para se pôr para não correr risco. É um horror, né? Que é isso, gente? Mulher tem direito de usar o que tiver vontade de usar. Isso é um absurdo, essa frase. E a senhora, o que a senhora acha? Eu também acho que a mulher tem o direito de ir e vir, né? Usar a roupa que bem desejar. É, que bem desejar. Lógico. Não seja também tão provocante, né? Não vai fazer a pessoa, não é? Não é a roupa que vai fazer a pessoa. Eu acho que você tem que dar o respeito, né, para ser respeitado. Então, minha opinião é essa daí. 1/3 da população brasileira concorda que se a mulher usa roupas provocativas, ela não pode reclamar caso seja estuprada. De acordo com especialistas, este tipo de pensamento caracterizam o machismo e a inversão de valores presentes em nossa sociedade, onde quem é culpado é a vítima da violência sexual. Bom, isso reflete 2 coisas. Primeiro, a nossa cultura machista, né? Onde o homem tem direitos, a mulher fica numa situação de submissão, né, no segundo plano mesmo. E um outro ponto é a própria cultura do estupro. Tá? Então, o que é essa cultura do estupro? São aquelas ideias que a gente tem a respeito de que, por exemplo, o estupro acontece só nas vielas escuras, né, no meio da madrugada, de mulher que está sozinha ou que está nessas condições aí, né? Vestida de uma forma não adequada, tal. Só que não é assim que acontece de fato, né? A maioria dos estupros acontecem dentro de casa. E tanto essa cultura do estupro quanto essa cultura machista encobrem a verdadeira gravidade do crime do estupro, né? Então, o estupro é um crime hediondo, né? Na sua maioria das vezes, um crime deliberado, ou seja, o cara sabe o que está fazendo, né? E ele é passível de uma punição de 6 a 12 anos de prisão, podendo chegar a 30 se houver a morte da vítima. Ainda de acordo com a doutora Moreira, toda esta situação mostra que ainda existe um grande preconceito e desrespeito em relação à posição da mulher na sociedade, onde acontece uma inversão de valores. Reflete, em primeiro lugar, o desrespeito à condição de mulher, né? A dificuldade que a mulher tem de se impor e de brigar pelos seus direitos. Então, quando a mulher é acusada por ser estuprada, é uma inversão total aí de posições e de valores, certo? E isso contribui para a subnotificação do estupro. O estupro é um dos crimes onde existe maior número de subnotificações. O que isso significa? É um crime que não é denunciado. Então, tem um levantamento de 2014 que foram registrados no Brasil 48 mil e alguma coisa, quase 50 mil casos de estupro. Só que, na verdade, a gente sabe que isso pode chegar a 500 mil. Ou seja, só 10% dos casos são denunciados. Por quê? Em primeiro lugar, pelo medo, né? Então, quando a mulher tem que denunciar, ela tem que provar que aquilo aconteceu,
é uma situação extremamente sofrida e constrangedora. Começa o sofrimento na delegacia, né, onde muitas vezes essa mulher é questionada até sobre o tipo de lingerie que ela estava usando, né? Ela é desacreditada muitas vezes, e no serviço de saúde muitas vezes ela é revitimizada no sentido de ter que ficar falando disso muitas vezes para muitas pessoas. Então, a justiça é muito morosa também. Aqui no Núcleo de Prevenção de Violência, a gente chega a atender casos que vão ser vistos 3, 4 anos depois do ocorrido. Tá? Então, pensa o que é para uma criança ou para uma adolescente, depois de 3, 4 anos, ter que falar novamente sobre isso. Certo? Então, são todas pré-condições que deveriam existir numa prontidão para atendimento, numa humanização de atendimento, que muitas vezes não acontece. Então, essa dificuldade toda para se fazer ouvir, em primeiro lugar. O medo da retaliação, a vergonha, tudo isso impede que a mulher realmente faça a denúncia.